Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 55 Cavando sua própria cova. Vou começar a treinar Victor a partir de hoje. De repente Skatashi desaparece e aparece na frente de Victor. Isso de novo não. Victor instintivamente pulou para trás. Você ainda é muito lento para me evitar. Skatashi apareceu atrás dele e atacou levemente seu pescoço, mas um pequeno bloco de gelo parou sua mão no pescoço de Victor. Victor cobre seu corpo com raios e chuta Skatashi em direção ao rosto dela. Toda vez que ele fazia esses movimentos, ele tinha um grande sorriso no rosto. Ah! Você tem bons instintos, eu gosto disso. Ela agarra a perna de Victor, o relâmpago atingindo o chão foi ouvido por toda parte, e até mesmo a pressão do vento fez um buraco na parede atrás de Skatashi. Apenas mostra quanta força Victor colocou em seu ataque. Mas ainda não é o suficiente. Ela decidiu colocar mais força. Ela apertou o pé de Victor com mais força e puxou em sua direção. Rachadura. Victor range os dentes e tenta não reagir ao fato de seu pé ser quebrado pelo aperto de Skatashi. Ele colocou um escudo de gelo em seu estômago, mas desta vez, Skatashi passou facilmente pelo gelo quando sentiu o soco se conectar com seu estômago. Tosse percebendo que estava perdendo a consciência, ele rapidamente mordeu a língua. Assim que sentiu sua consciência voltar, ele rapidamente chutou o chão e se afastou de Skatashi. Ah! Skatashi começou a rir quando viu a reação de Victor. Ela parecia estar se divertindo. Ela solta a perna de Victor e permite que ele se afaste. Querido esposo. Victor levanta as mãos para suas esposas em um gesto de pare, e ele olha para Skatashi com um grande sorriso sangrento no rosto. Você não tem que fazer isso para tentar me fazer ir com você. Eu te seguirei com prazer. Eu te disse, certo? Eu não vou fugir de você. O corpo de Skatashi tremeu visivelmente, suas bochechas ficaram um pouco vermelhas e seu sorriso cresceu. Bom. Esse é o espírito que eu quero. Siga-me. Assim que ela desapareceu, Victor usou os olhos e continuou a manter seus sentidos focados em Skatashi, e disse sem se virar, vou treinar. Lacus, Siena e Ruby ficam sem palavras. Como ex-alunos da Skatashi, eles sabem que não é fácil fazer o que Victor fez agora. Ele de repente se virou para Sasa. Não faça nada imprudente, ok? Eu não vou, não se preocupe, marido. Sasa disse com um pequeno sorriso. Você também, Violette. Mas eu nunca faço nada imprudente. Violette se sentiu um pouco triste por se separar de Victor. Todos na sala reviraram os olhos. Victor caminhou até Ruby, e ele acariciou sua cabeça. Cuide deles, ok? Eu confio em você. Victor exibiu um sorriso gentil, então ele desaparece. As 3 esposas cerraram os punhos, com força. Fui. Onde está Kaguya? Pepe perguntou enquanto olhava ao redor. Ela tinha certeza que Kaguya estava ao lado de Maria, mas de repente Kaguya desapareceu, e como uma empregada não iria embora sem a permissão do mestre, ela achou estranho. As 3 esposas ficaram sem palavras, mas logo exibiram um pequeno sorriso, como esperado dela. Eles falaram em uníssono. O que você quer dizer? Perguntou Pimenta. Nada. Os 3 falaram em uníssono. Um momento de silêncio desce na sala, então Violette abre a boca. Eu vou voltar para casa. Hein? Ruby e Sasa ficaram surpresas. O que é isso? Violette estava chateada. Nada, é só uma surpresa você querer se separar de Victor, Ruby comentou. De fato. Achei que você fosse gritar de raiva ou algo assim, acrescentou Sasa. Acredite, eu não quero me separar dele. E eu estou muito brava também. Os olhos de Violette ficaram completamente escuros. Mas enquanto aquela velha bruxa estiver com Victor, eu provavelmente não posso encontrá-lo. Se ela fosse sua sombra. Ruby e Sasa concordaram com as palavras de Violette. Estou voltando para casa e vou treinar. Sinto meu poder aumentando constantemente não tenho confiança para controlá-lo como antes. Siena, Lacus e Pepper ficaram um pouco surpresos quando ouviram o que Violette disse. Eles sabem que para os vampiros ficarem mais fortes, eles precisam envelhecer ou treinar para aprender novas técnicas e incorporá-las ao seu estilo de luta. No entanto, Violette apenas disse que seu poder estava crescendo constantemente. Isso é teoricamente impossível para vampiros. Os poderes de Violette não devem ter um surto de poder até que ela tenha 500 anos. Agora que você mencionou, eu senti isso em mim também, mas ignorei porque posso controlá-lo perfeitamente,
disse Ruby. Sasa olha para Ruby com uma expressão neutra. Isso é porque você é um pequeno monstro treinado por um monstro ainda maior. Ruby ficou um pouco irritada. Que grosseria me chamar de monstro. Mas é isso que você é. Você foi treinado por Skatashi desde que era pequeno. Você é um monstrinho. Sasa sorriu. Ruby se vira para Violet e ignora Sasa. Como você vai chegar em casa? Estamos no norte, sabe? É uma longa viagem até o território do sul, que é onde você mora. Vou correr com o poder do meu fogo. Posso me impulsionar para voltar mais rápido, disse Violet. Isso é estúpido. Isso é apenas um desperdício de energia. Ruby disse, por que você não usa um avião ou algo assim? É mais fácil. É muito lento. Ruby não pode negar que é lento, mas é melhor do que desperdiçar energia. Por que você não chama aquela empregada? Falando no diabo, onde ela está? Sasa olhou em volta, mas não conseguiu encontrar Natalia. Ela disse que está de férias até Violet voltar para o mundo humano, disse Luna. Explique. Ruby olhou para Violet. O contrato dessa empregada é apenas para a vida no mundo humano, é tudo o que posso dizer, disse Violet com neutralidade. Suspiro, o que sua família está pensando em se envolver com esse clã? Ruby suspirou. Embora minha mãe seja uma cadela narcisista, ela ainda tem uma boa cabeça em seus ombros. Ela fez um acordo com o rei para empregar alguém desse clã como empregada doméstica. Por que ela se arriscou tanto? Perguntou Sasa. Ela queria fazer compras no mundo humano mais fácil. Sasa olhou para Violet com simpatia. Ela colocou a mão em seu ombro. É difícil ter uma mãe assim, certo? Sim. Violet suspirou. Ruby não disse nada. Apesar de Skatashi ser do jeito que é, ela ainda era uma boa mãe. No limite do possível, claro. Ela era rigorosa, gentil e nunca deixou que suas loucuras afetassem suas filhas. Ela também era muito super protetora com suas filhas. E ela estava sempre lá quando suas filhas precisavam dela. No geral, Ruby não tinha nada a reclamar de sua mãe. Ela só tinha problemas para se aproximar de sua mãe. Ela sempre parecia tão distante. Por isso, ela sente um pouco de inveja de Victor, que conseguiu se relacionar com Skatashi com muita facilidade. E esse é um pensamento compartilhado por todas as três irmãs de Ruby. O que vocês dois vão fazer? Siena perguntou a Ruby e Sasa, e então ela se levantou da mesa junto com Lacus e Pepper. Vou treinar também, embora não ache que precise. É sempre bom repassar o básico, disse Ruby. Eu também, ao contrário desses dois malucos, não sou um gênio, disse Sasa. Ruby e Violet reviraram os olhos. Treine use a transformação com o de vampiro, mesmo que por pouco tempo. Se isso não é ser um gênio, eu me pergunto o que é, pensou Ruby. Nem mesmo Ruby conseguiu acessar o formulário com o de vampiro ainda, e Sasa e Violet já podiam fazer isso. Embora diferente das duas mulheres, Ruby tinha dois elementos que eram essencialmente o mesmo elemento. O gelo e a água de Ruby eram muito mais difíceis de treinar do que o raio de Sasa e o fogo de Violet. E vocês dois? Siena perguntou a Pepper e Lacus. Vou assistir anime. Vi que uma nova temporada foi lançada. Pepper riu bobo. Ruby reagiu às palavras de Pepper. Conte-me um pouco mais sobre isso, disse ela. É, claro. Siena suspirou e olhou para sua irmã do meio. Eu vou dormir. Ela sorriu. Então ela desapareceu. Bem, eu vou voltar para o meu trabalho. Eu prevejo que minha mãe ficará confinada por 6 meses com aquele homem. Siena sorriu. Então ela falou com uma voz chocada. Espere, isso não é uma coisa ruim para vocês? Afinal, vocês viram o que aconteceu, certo? Eu me pergunto o que vai acontecer se minha mãe ficar sozinha com aquele por 6 meses. Os olhos das 3 esposas começaram a brilhar e uma pressão sufocante começou a deixar seus corpos. Oi! Pepper, que era próxima de Ruby, fugiu rapidamente e ficou atrás de sua irmã mais velha. Esqueça o que eu disse, eu vou pegar minha querida. Violet rapidamente mudou de ideia. De fato, Ruby disse em um tom frio. É perigoso deixar aquela mulher sozinha com Victor. Os 3 se olham e então acenam para si mesmos. Então eles desaparecem, deixando vestígios de seus respectivos poderes. Ah, Siena riu, ela finalmente conseguiu uma pequena vingança. Ela também era muito mesquinha como Victor. Irmã mais velha. Pepper sussurrou. Ela olhou para Pimenta. Nossa mãe não vai gostar disso, e se ela descobrir que foi você quem teve a ideia? Bem,
Pepper não conseguiu terminar a frase. Ela apenas parecia triste. Oh, foda-se. O rosto de Sienna escureceu. Ela sentiu que toda vez que ela tentava provocar Victor, ela estava cavando sua própria cova. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 56. Não posso mais me conter. Dentro de um coliseu, Victor e Scatasha estavam no centro da arena, olhando um para o outro. Em algum momento, enquanto Victor corria atrás de Scatasha, a ruiva desapareceu na frente dele e voltou vestindo uma roupa justa que se ajustava perfeitamente ao corpo. A roupa era preta com detalhes dourados e vermelhos. À primeira vista, parecia um macacão apertado, mas olhando mais de perto, ele percebeu que era algo como um traje de batalha. Para ser honesto consigo mesmo, Victor estava tendo dificuldade em olhar para Scatasha. Aquele corpo voluptuoso era muito injusto. E, como ela parecia uma versão mais madura de Ruby, que era sua esposa, a tentação era muito maior. Mas apesar de estar sentindo isso, ele manteve uma cara de pôquer com um leve sorriso no rosto. Ele não queria ser rude. Sua mãe sempre dizia para não olhar muito para os corpos das mulheres, afinal, eles sentiram os olhos dos homens. Ele ainda se lembra das palavras dela: olhe uma vez, observe, aprecie e guarde a imagem na memória, não fique encarando a mulher como um esquisito. Scatasha abre um pequeno sorriso quando vê o olhar de Victor, e seu sorriso cresce ainda mais quando ele mantém uma cara de póquer e não olha para o corpo dela como um cachorro nu, cio. Ela balança a cabeça satisfeita, como uma mulher que se considera antiquada. Ela apreciou bastante a atitude de Victor. Primeiro de tudo, devemos começar a treinar sua resistência à dor. Uma pequena estaca de gelo aparece na frente de Scatasha. Não se esquive. Você pode pegá-la facilmente, certo? Ela disse. Logo ela joga a estaca no coração de Victor. Percebendo que a estaca vai perfurar seu coração, Victor cerra os dentes e não se move. Logo a estaca de gelo perfurou seu coração, e ele sentiu dor por todo o corpo. Sentiu vontade de gritar, mas cerrou os dentes com mais força e resistiu. Bom, Scatasha elogiou, como esperado, você não me decepcionou. Victor pega a estaca de gelo que perfurou seu coração e puxa a estaca. Seu corpo estava tremendo, e era visível que ele estava doendo, mas ele não gritou. Algo dentro dele não permitiria. Ele preferia morrer a demonstrar uma ação patética como gritar e agir como uma garotinha. E Victor joga a estaca no chão. Scatasha sentiu com satisfação mais uma vez quando começou a explicar. O vampiro é uma raça fisicamente fraca em comparação com os lobisomens, mas em compensação, temos uma regeneração muito superior à dos lobos e, em combate, nos machucamos muito. Por isso, devemos treinar resistência à dor. Como ela estava satisfeita com a ação anterior de Victor, ela demonstrou com ações o que queria dizer. Scatasha mostra sua mão direita, então sua mão endurece e fica afiada. Ela estende o braço esquerdo e de repente o corta. O sangue caiu no chão, e ainda assim o sorriso nunca deixou o rosto de Scatasha. Ela nunca parou de olhar para Victor. Seu braço caiu no chão e, em menos de alguns segundos, seu braço desapareceu e depois reapareceu preso ao seu corpo. Em menos de um segundo seu braço se regenerou completamente. Victor ficou surpreso com essa demonstração, tocou seu coração e, em algum momento, pôde sentir que seu coração já havia curado. Viu? Com o tempo você será capaz de fazer isso. Resistência à dor. É isso que vamos treinar primeiro. E essa habilidade é a mais importante para o nosso estilo de luta. Ela terminou a explicação e ordenou. Agora, tire suas roupas e apenas deixe sua calcinha. Ok, Victor falou em um tom neutro enquanto começava a se despir. Oh! Você não vai perguntar por que não devemos treinar com armas, ou poderes, etc. Ela falou das reclamações que seus alunos sempre faziam. Ele para de se despir e olha para ela. Ele respondeu em um tom neutro, você é o mestre aqui, eu só tenho que seguir o que você me manda fazer. Ela não esperava essa resposta. Ele sorriu um pouco, eu confio em você, eu sei que você não vai me obrigar a fazer algo inútil. Afinal, assim como eu, você quer que eu fique mais forte rapidamente, certo? Quando ele terminou de falar, ele começou a se despir novamente. O sorriso de Scatasha lentamente ficou distorcido, seus olhos estavam brilhando vermelho sangue, e seus dentes mudaram e afiaram, e uma imensa pressão de intenção assassina deixou seu corpo. Os pássaros ao redor do Coliseu começaram a fugir com medo, eles temiam por suas vidas,
Eles podiam sentir que um predador havia chegado, e esse sentimento era sentido por todos os animais que estavam ao redor. A sombra de Victor começou a tremer violentamente, e logo a sombra pareceu deixar seu corpo e fugir do Coliseu. Ah, como esperado, eu não consigo mais me conter. Ela colocou as duas mãos no rosto, suas bochechas ficaram vermelhas, e sua respiração ficou irregular. Ela adorou a resposta que ele deu a ela. Eu não quero ninguém no caminho. Sua intenção de matar cresceu e formou uma cúpula ao redor do Coliseu. Durante 6 meses, vou lapidar este diamante da maneira que quiser. De alguma forma, ela sentiu suas partes íntimas um pouco molhadas. Ou o que é isso? Violette caiu no chão enquanto respirava rapidamente. Ela estava muito apavorada. E isto é a minha mãe. Ruby estava encostada na árvore enquanto olhava para o Coliseu que se transformou em uma cúpula de intenção assassina. O que aconteceu? Ela está com raiva. Sazia perguntou enquanto segurava seus braços trêmulos. Vamos recuar um pouco. Sim, Sazia acena com a cabeça e depois sai da área do Coliseu. Vendo que Violette não conseguia se mover, ela parecia mais afetada, pois estava mais perto do Coliseu quando ocorreu a explosão da intenção assassina. Sazia, Ruby disse. Sazia se vira e olha para Violette, ela morde o lábio, resiste ao medo e cobre seu corpo de raios. Então ela aparece ao lado de Violette. Vamos lá. Sim, Violette não recusou. Estava muito entorpecida. Nunca havia sentido essa sensação antes na vida. Eu estava provocando esse monstro o tempo todo. Só agora ela entendia por que Skatash era chamada de vampira mais forte do mundo. Ponto. A uma distância considerável do Coliseu, as 3 esposas estavam no topo de uma montanha. O que diabos é isso? Sazia perguntou. Ela estava olhando para uma cúpula preta. Ela podia sentir todos os sentimentos negativos naquela cúpula. Instintivamente, ela sabia que se aproximasse daquele lugar, seria morta. Essa é a intenção de matar da minha mãe. Ruby comentou incrédula. Ela já tinha visto a intenção de matar de sua mãe antes, mas não era nada parecido com o que ela viu agora. Quantos seres ela matou? Sazia não pode deixar de perguntar. Apenas quantos? Quantas vidas você tem que tirar para ter uma pressão tão assustadora? Eu não sei, mas ela participou de todas as guerras que achou interessantes. Com apenas essas guerras, você pode imaginar o grande número de seres que ela matou, acrescentou Ruby. De repente, a sombra de Violette começa a tremer, e então Kaguya emerge dela tossindo. Kaguya. As 3 mulheres falaram. O que aconteceu? Perguntou Violeta. Fui expulso, não aguentei. Senti como se fosse morrer se ficasse naquele lugar. Sinto muito, Lady Violette. E querida, o que aconteceu com ele? Violette começou a sacudir Kaguya, que tentava se recuperar. Acalme-se, Violette, Sazia falou. Ela pegou as mãos de Violette. Violette olhou para Sazia. Minha mãe não vai matar Victor. Lembre-se que ela o levou para aquele lugar para treinar. Ela provavelmente não quer ser interrompida. Ruby adicionado. Violette suspira, e ela diz, sinto muito, Kaguya, você pode nos dizer o que aconteceu para fazer Skatash agir assim? Ruby e Sazia ficaram um pouco surpresas que Violette pudesse ouvi-los tão facilmente. Kaguya acena com a cabeça, e logo ela começa a explicar. Alguns minutos depois, então é culpa do Darling. Violette não sabia como reagir. Acho que não, disse Ruby, foi ela que entendeu um pouco mais sobre Skatash. Todos os alunos dela sempre reclamavam do treinamento dela, até eu era assim. Mas Victor é diferente, e ele parecia disposto a aceitar o que minha mãe jogava nele. Esse deve ter sido o gatilho que a fez agir assim. Ruby terminou a explicação. Ela sempre foi obcecada em ser mais forte e treinar. E meu marido é muito parecido com ela. Sazia falou. Violette morde o lábio, apenas pensando que Victor vai ficar preso com Skatash por 6 meses. Seu corpo treme de ciúme e raiva. Não pense nisso, Ruby avisou. Violette não entendeu. Eu posso ler seus pensamentos superficiais, você esqueceu? Mas eu nem preciso ler seus pensamentos para entender o que está passando pela sua cabeça agora. Então, novamente, repito, não pense nisso, ou o ciúme vai consumi-lo. Minha mãe não está interessada em relacionamentos, ela está apenas animada por ter encontrado um discípulo em potencial para ela, treinar da maneira que quiser. Violette morde o lábio. Você tem 100% de certeza que ela não está interessada em um relacionamento? Perguntou Sazia.
Ruby ficou em silêncio. Percebendo que Ruby não respondeu, as duas mulheres ficaram mais preocupadas. Honestamente, Ruby não sabia. Sua mãe nunca falou sobre isso, e ela também nunca viu sua mãe entrar em contato com ninguém. Certa vez, Ruby, de 14 anos, perguntou à mãe que havia recebido uma proposta de casamento de um clã. Mãe, por que você não se casa e fica com alguém? Ela perguntou à mãe, que estava em cima dos destroços do clã de onde era o homem que lhe enviou a proposta de casamento. Scatash exibiu uma cara de desgosto. Eu não estou interessado em lixo. Esses homens são simplesmente dignos da minha atenção. Eles são apenas porcos para serem abatidos por mim. O corpo inteiro do vampiro está coberto de gelo até se tornar uma estátua. Ruby olhou para ele com olhos frios e perguntou, então, qual homem é digno de você? Não sei. Ruby ficou sem palavras. Scatash olhou para a filha e mostrou um pequeno sorriso, mas saberei quando conhecer esse homem pessoalmente. Meus instintos estão sempre corretos, então eu vou esperar pacientemente pelo dia em que eu tenho um pai, Ruby disse friamente, mas sua mãe podia ver o tom sarcástico nas palavras de sua filha. KKKK, esse dia provavelmente nunca chegará. Meus padrões são muito altos e quase impossíveis de cumprir. Ela riu, então ela pulou para a rua e começou a caminhar em direção à sua mansão. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 57. Assim começa. Depois de terminar de tirar todas as suas roupas e deixar apenas um par de boxers, Victor olhou para Scatash. Ele não parecia ter notado a intenção de matar que estava saindo de Scatash. Eu terminei, e agora? Honestamente, ele estava se perguntando por que deveria usar apenas sua calcinha, mas esse pensamento morreu no momento em que nasceu. Afinal, ele não tinha vergonha de seu corpo atual. Scatash coloca a mão no queixo como se estivesse pensando em algo. Ela olha para o corpo de Victor com curiosidade. Então, ela se aproxima de Victor e toca seu corpo com os dedos. Vendo os músculos firmes e bem definidos, seus olhos brilhando um pouco, ela parece ter chegado a alguma conclusão. Interessante, parece que você vai aceitar o que eu jogar em você. De repente, ela enfia a mão no bolso e tira um pequeno e antiquado telefone celular. Bem, Victor ia dizer algo, mas de repente ele sentiu seu corpo sendo perfurado. Tosse e ele cospe sangue no chão. Ele olha para baixo e vê as mãos de Scatash em seu estômago. Espere, ela falou em um tom neutro, e então ela começou a revirar o estômago de Victor como se ela estivesse procurando por algo. Victor cerrou os dentes, seu corpo tremia de dor, mas ele apenas cerrou os punhos com força e se segurou. Scatash tirou a mão de seu estômago, e no momento em que ela o fez, ele sentiu algo sendo puxado para fora de seu estômago. Tosse. Isso, ele quase caiu de joelhos no chão, mas no momento que a sensação veio, ele rapidamente pisou com mais força no chão e se levantou, seu orgulho não permitindo que ele se ajoelhasse. Seu intestino, ela deu um sorriso inocente. Victor ficou sem palavras. Alguns segundos depois, algo começou a acontecer. Os intestinos de Victor que estavam na mão de Scatash se dissolveram em sangue e depois desapareceram. E no mesmo momento que isso aconteceu, Victor sentiu algo retornar ao seu estômago. Ele toca a região da barriga, não sente mais dor, e o corte na barriga também foi restaurado. Até o sangue que ele cuspiu desapareceu. Impressionante, ela sorriu satisfeita enquanto olhava para seu celular. Em menos de 10 segundos, você teve todo o seu estômago restaurado. Isso é normal? Victor perguntou curioso. Claro que não é. Ela guardou o celular e começou a explicar. Para um vampiro nobre comum, leva entre 30 segundos a 1 minuto para regenerar esse tipo de dano. Para um vampiro nobre descendente de um clã conde, leva cerca de 30 a 40 segundos. Dependendo do potencial do indivíduo. Esse tipo de regeneração só é visto nas crianças da família real. Por exemplo, a filha mais nova do rei, ela é recém-nascida, e sua regeneração é em torno de 10 a 15 segundos. Você parece saber muito sobre isso. Claro que eu sei. Todos os filhos do rei que nascem, eu fui verificar se eles tinham potencial ou não pessoalmente. Por potencial, ela provavelmente quis dizer bater em cada um deles, hein? Pensou Victor. Todos eles têm um bom talento, mas infelizmente são inúteis. A mentalidade deles não é a minha. Por isso, apesar de terem um grande talento, nunca levei nenhum deles para treinar pessoalmente, disse ela com aborrecimento. Victor não sabia como reagir a isso. Afinal, ele nunca viu os herdeiros do rei pessoalmente,
E se Skatach os julgou como indignos, ele simplesmente perdeu o interesse por eles. Ele considera Skatach muito parecido com ele e, por causa disso, ele estranhamente confia muito no julgamento dela. Skatach exibiu um pequeno sorriso. Você é realmente uma anomalia. Seu sangue fez você especial, fortaleceu todas as suas bases, até mesmo seu corpo é mais forte que um nobre vampiro comum. Victor exibiu um pequeno sorriso. Se eu sou uma anomalia, o que você é? Em menos de um segundo, todo o seu braço foi restaurado. Ele se comparou muito com Skatach, o que foi um absurdo. Ela é uma vampira que teve 2000 anos para treinar, e ele acabou de nascer. Siga-me. Skatach começou a caminhar em direção à parede do Coliseu. Victor seguiu Skatach, pois ele estava atrás dela. Inconscientemente ele olhou para a bunda dela que parecia que ela estava tentando hipnotizá-lo. Burro grosso. Essa roupa é contra as regras. Não que eu esteja reclamando, mas é estranho olhar para Amanda, sua esposa, assim. Eu acho. Ele olhou por apenas alguns segundos, e então desviou o olhar. Ele notou quão bonito era o Coliseu. O que era uma mentira. Ele estava revisando o que viu em sua mente e comparando com Ruby. Skatach vence, embora Ruby não fique muito atrás. Tal mãe, tal filha, hein? Embora as pernas de Sazia sejam melhores. Aparentemente, ele tinha muito tempo livre para pensar em besteiras. Skatach percebeu isso também quando sentiu o olhar de Victor em sua bunda, mas ela não se importou. Ela estava se sentindo satisfeita por algum motivo. Parando na parede do Coliseu, Skatach toca levemente a parede, e logo uma nova parede com várias armas de treinamento aparece. Escolha uma arma que você goste. Ela apontou como uma vendedora que estava vendendo um item. Não se preocupe, todas as armas são fortes o suficiente. Elas foram encantadas por bruxas. Victor olhou para as armas com curiosidade. Ele viu que ela tinha várias armas de todos os tipos variados, orientais, ocidentais e até armas de fogo. Victor não pensou muito. Ele não tinha experiência no uso de armas, então ele apenas escolheu o que ele gostava pessoalmente. Ele gostou da lança e da Greatsword, mas no final, ele escolheu Greatsword. Afinal, ele ainda tem lembranças de assistir a um filme com seu pai, sobre um bárbaro que usava uma Greatsword, e, desde aquele dia, ele sempre foi fascinado pela Greatsword. Ele olhou para a lâmina afiada da espada com olhos curiosos. A Greatsword era simplesmente muito grande. Ele tinha atualmente 195 centímetros de altura e a lâmina da espada era quase do mesmo tamanho que ele. Greatsword, como esperado de um homem, eu acho. Ela riu. Estava em dúvida sobre a lança e a espada grande, mas apenas escolhi a que mais gostei. Ele falou enquanto balançava a Greatsword com extrema facilidade. Ele até sentiu como se a espada fosse feita de papel, de tão leve. E os olhos de Skatach brilharam um pouco quando ela ouviu que ele gostou da lança. Apesar de ser um mestre de todas as armas e tê-las completamente dominado, a arma com a qual ela praticou pela primeira vez foi a lança. Como temos pouco tempo, seu método de tortura, treinamento é simples, uma luta até um estado de quase morte. Ela nem estava mais escondendo que seria uma tortura para ele, embora Victor não pareça se importar. Victor olhou para Skatach, seu sorriso crescendo desproporcionalmente quando ouviu o que ela disse. Como vampiros, vamos abusar da regeneração, hein? Oh! Você entendeu. Rápido ela sorriu e explicou. Geralmente, eu começaria com calma. Eu ensinaria o básico passo a passo e aplicaria um pouco de tortura para você se acostumar com a dor, assim como eu fiz com minha filha. Mas... Ela caminha até a parede e pega uma lança. Faz alguns movimentos com a lança e aponta a parte afiada da lança para Victor. Você me acordou, e agora? Eu quero me divertir. Seu sorriso ficou distorcido. Dentes afiados começaram a aparecer em seu rosto, e seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue. Assim como Skatach, o sorriso de Victor cresceu. Então? O que estamos esperando? Vamos começar. Ele balança a Greatsword horizontalmente e ataca Skatach. Skatach usa o punho da lança e defende o ataque de Victor. O balanço da Greatsword criou uma rajada de vento, mas apesar de toda aquela força, a lança nem se moveu ao receber o ataque. Ela então usou a ponta da lança e perfurou o estômago de Victor. Um pequeno escudo de gelo aparece no estômago de Victor, mas é facilmente perfurado pela lança de Skatach. Victor ataca novamente com a Greatsword, mas Skatach puxa a lança do estômago de Victor e corta suas pernas em uma velocidade desumana. Eca!
Muitos movimentos, inúteis, tente simplificar mais. A maneira como você usa o poder está correta, mas... Ela espera que as pernas de Victor se regenerem, e quando ela vê que ele se recuperou, Scatachi cobre suas pernas com gelo e chuta Victor na barriga. Você precisa usar os poderes com mais densidade. Seu gelo parece um vidro que se quebra facilmente, tente torná-lo mais resistente. Ele voa para trás, usando seu fogo como suporte, ele consegue se reposicionar no ar. Scatachi corre em direção a Victor em velocidade moderada, e lentamente sua velocidade começa a aumentar, ela cobre a lança com gelo e ataca o ar. Uma parede de gelo começou a ser criada no chão e seguiu em direção a Victor. O que? Victor cobre seu braço com fogo, então ele soca o ar, e uma rajada de fogo voou para a parede de gelo. Boom! Uma explosão acontece quando gelo e fogo colidem. Scatachi aparece ao lado de Victor, má decisão. Se você não tem experiência em lutar, limitar seu campo de visão é ela vira a cabeça levemente e se esquiva da lâmina da grande espada. Ela olha para Victor e vê seus olhos brilhando vermelhos, seus olhos. Eles são especiais, hein? Eu não sabia disso. Eu não disse, Victor deu um pequeno sorriso. Oh! Você está escondendo mais coisas de mim? Quem sabe? Que tal você tentar descobrir por si mesmo? O rosto de Scatachi ficou um pouco vermelho com a resposta de Victor. Ela sorri sensualmente enquanto lambe os lábios. E, não se preocupe, em breve, eu saberei tudo sobre você. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai